Louvado seja o nosso Senhor. Deixe sua Bíblia aberta, por favor, no Salmo 106. Esse salmo foi o salmo que Deus colocou em meu coração para eu compartilhar com vocês. Por quê? Porque esse momento é muito propício, é muito favorável. Quando você tem essa virada de ano, no outro dia é a mesma coisa, a vida continua normal. Mas que coisa boa, né? Que bela sacada, que coisa inteligente, essa ideia de retalhar o tempo ali em meses, em horas, em semanas, em dias, em anos, porque a gente consegue parar em momentos como esse, momento estratégico, a gente para, faz uma avaliação da vida, o que foi feito, o que pode ser aprimorado, o que pode ser festejado. A gente falou nessa noite aqui, por exemplo, sobre as vitórias, mas se a gente fosse fazer a lista dos erros que a gente cometeu, também teria uma lista muito grande, talvez não fosse assim tão legal falar como as vitórias que nós tivemos. E esse Salmo 106, ele para mim é perfeito. Na minha visão como pastor e como pregador da palavra nessa noite, foi o texto que Deus colocou em nosso coração, porque embora ele pareça um salmo muito duro e inapropriado, mas ele é muito conveniente para esse momento. Por quê? Porque aqui você tem a nação de Israel fazendo um tipo de retrospectiva. Deus está usando o salmista para chamar a atenção dele, nestes longos 48 versículos, sobre aspectos importantes da jornada. E eu consegui retalhar aqui, pela graça do Senhor, em pelo menos 3 pontos, essa mensagem que eu vou chamar de 3 olhares sobre o ano velho e sobre o ano novo. Então é como se Deus estivesse apanhando a nação de Israel num momento como esse e falando ao coração deles, aqui no meio de 48 versículos, pelo menos 3 perspectivas, que eu gostaria de facilitar a compreensão de vocês, retalhando, subdividindo o texto dessa forma. 3 olhares sobre o ano velho e sobre o ano novo. O primeiro olhar é: reconheça e honre a Deus. O segundo olhar: reconheça os seus erros e arrependa-se e os confesse a Deus. E o terceiro olhar sobre esse texto, sobre essa retrospectiva, é: reconheça a bondade e a misericórdia do Senhor. O que é interessante aqui nesse salmo é que Deus está chamando a atenção de Israel para o fechamento de um ciclo, e Deus vai fazer exatamente aquilo que todo mundo que tem juízo deveria fazer. Deveria parar, fechar para balanço, analisar o que foi feito, o que foi muito bom, que deve ser celebrado, deve ser continuado, o que foi ruim, que não foi tão bom, que deve ser aprimorado, o que deve ser descontinuado, o que deve ser abandonado. Foi mais ou menos o que Deus fez aqui. E, por incrível que pareça, não se assuste, o ponto que é o ponto mais longo, que toma aqui a maior parte dos versículos, que vai do versículo 6 até o versículo 43, é exatamente a parte que fala sobre reconheça os seus erros, reconheça os seus vacilos, onde foi que você tropeçou, o que foi que te impediu de andar melhor, o que te impediu de frutificar. Mas vamos seguir a linha então aqui do texto. 3 olhares sobre o ano velho e sobre o ano novo. Primeiro, reconheça e honre a Deus. Isso aqui serve tanto para o ano velho, quanto servirá para o ano novo. Sempre em sua vida, reconheça e honre a Deus. Ninguém vai para frente sem a bênção de Deus. Eu gosto de ter a irmã Célia como uma secretária pastoral voluntária, porque Célia é uma mulher crente, que conhece a Deus, tem intimidade com Deus. E ela fala uma frase que a cara é a boca dela. Ela sempre diz assim: pastor, se Deus tirar a mão, a coisa desmorona. E desmorona mesmo. Se não for a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, a gente desmorona. Nada do que a gente fizer, se não tivermos a bênção de Deus, vai dar certo. Até aquilo que parece que está perfeito, que está redondinho ali, que tem tudo para dar certo, pode dar errado. Então é preciso que nós reconheçamos a Deus e que nós honremos a Deus. Eu sempre falo sobre isso aqui. Parece que a gente está abandonando os bons costumes. Eu me recordo, não faz tanto tempo, as pessoas, irmãos, passavam no vestibular, as pessoas faziam um culto de gratidão para honrar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Hoje a gente está deixando Deus de fora de praticamente tudo. Às vezes a gente fica ensimesmado, ficamos recolhidos para as nossas próprias vaidades, temos medo, tem crente supersticioso: eu estou com medo de olho gordo, não vou falar, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Pelo amor de Deus, a Bíblia diz: bendiga minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus grandes feitos. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, ouvido da parte de Deus. Reconhecimento. Quem é que nos dá tudo que nós temos, tudo que nós somos? É Deus. Às vezes a gente fica ensimesmado e cai nessa tolice. Por quê?
porque nós achamos que é sobre nós, e nunca foi sobre nós, e nem sobre aquilo que nós podemos fazer, mas é tudo sobre o nosso Deus. A Bíblia diz que todas as coisas são por meio dele, por ele e para ele, a ele, pois, seja a glória eternamente, amém. Ou não amém, igreja? Amém? Amém, é tudo sobre Jesus, todas as coisas são por meio dele, por ele e para ele. Aí o salmista começa dizendo assim: aleluia, deem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem vê o salmo começando, pensa que vai ser uma suavidade total, mal imagina a pancada que vai pegar do versículo 6 até o 43, mas significa que o Senhor deve ser honrado, deve ser exaltado e deve ser glorificado em todo o tempo. Quando nós tiramos o nosso olhar do nosso Deus, nosso coração fica muito vulnerável, nós corremos um grande perigo, grandes baques vêm depois de grandes vitórias. Sabe qual é o momento que a gente fica tão vulnerável? É depois que a gente experimenta grandes vitórias na presença do Senhor, porque o risco é muito grande de nós nos confundirmos, de acharmos que foi por nossa capacidade, de acharmos que foi pelo nosso empenho, de acharmos que foi pela nossa disciplina, e nunca foi. É tudo pela graça do Senhor. É porque o Senhor precisava, por exemplo, de alguém como eu, com as minhas características, com as minhas possibilidades, capacidades, dentro daquele local, naquela instituição, naquele órgão, dentro daquela universidade, do serviço público, serviço privado, em qualquer lugar, dentro daquele condomínio, porque o Senhor precisava de alguém ali, precisava de uma plataforma, de um porta-voz. E por isso o Senhor me escolheu. Quando nós perdemos isso de vista, nós achamos que tem a ver conosco, que foi pela nossa capacidade. E é aí que a gente começa a sair do trilho. A coisa começa a desandar. E a chance de nós nos estatelarmos e nos arrebentarmos, caindo no chão, é grande. Cuidado. Um dia Herodes se levanta, faz um grande discurso e as pessoas dizem assim: isso é Deus falando. Isso é Deus falando. E ele gostou. E a Bíblia diz que ele não deu glória a Deus por aquilo ali. E a Bíblia diz que instantaneamente ele foi atingido pelo Senhor, foi golpeado pelo Senhor, e ele morreu comido por bichos. Glorifique a Deus. Todas as coisas são por meio dele, por ele e para ele, a ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. É tudo sobre Jesus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados que guardam a retidão, os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos. O coração que está alinhado com Deus, que está alinhado com os céus. Já ouviu aquela expressão assim: Deus não dá asa à cobra? Às vezes parece que tem algum sentido nisso. Irmãos, às vezes alguns nãos de Deus é para o nosso próprio bem, porque talvez Deus sabe que a gente não suporta o peso da vaidade, não suporta o peso do orgulho, então Deus tem que nos manter numa faixa de segurança. Se Deus está permitindo que você alce alguns voos, não se esqueça do Senhor, jamais se esqueça do Senhor. Jamais se esqueça de tributar ao Senhor tudo que você tem e tudo que você é, porque tudo depende do Senhor. Jamais se esqueça. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto. Senhor, que eu jamais me esqueça de Ti. A ponto de falarmos como o salmista: quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Tu és a maior porção da minha alegria. O segundo olhar sobre o ano velho e sobre o ano novo, que temos obrigatoriamente que ter, é o olhar do reconhecimento. Reconheça os seus erros, arrependa-se e os confesse a Deus. Um versículo que todos nós deveríamos saber de cor salteado. É o versículo que diz assim: quem confessa seus pecados e os abandona, alcançará misericórdia. O salmista, ele narra o trajeto da sua derrocada, do seu caminho para o abismo. Ele fala assim: enquanto eu calei, os meus ossos se envelheceram, se enfraqueceram. O caminho, irmãos, do pecado é um caminho solitário. A primeira tendência do pecado é nos puxar para o isolamento, é nos levar para a penumbra, para a escuridão, longe dos olhares, que a gente não suporta
Um dia a Geisiane, o senhor elogiou, ela disse, pastor, o senhor é forte mesmo, o senhor fica aqui na frente dos refletores, você não tem noção quanto que isso aqui incomoda. São 4 refletores jogando direto aqui na minha visão. Eu vou fazer óculos, já peço para minimizar o máximo possível isso aqui. Luminosidade. Aqui você pode ver tudo, os defeitos da roupa, se eu estou desalinhado, se eu estou amassado, se meu rosto está cansado. Eu tenho dificuldade de disfarçar as coisas. Quando eu estou triste, rapidamente vem para o meu semblante. Quando eu estou muito cansado, rapidamente as olheiras são esculpidas aqui no meu rosto. E você fica exposto. A gente não gosta da exposição. Por isso a gente prefere se enclausurar. Prefere ir para o casulo, prefere ficar sozinho. Cuidado, porque tem um imã, que é o imã do pecado, que adora isso, nos puxar para aquela vida do isolamento, onde estamos longe dos olhares de quem pode ser a resposta de Deus, a boca de Deus, para dizer assim, meu irmão, não faça isso, minha irmã, não faça isso, pelo amor de Deus, você está embriagado pelo pecado, você não está conseguindo discernir o que está fazendo, a enrascada que você está entrando, está se metendo, cuidado. Todo cuidado é pouco em relação a isso aqui. E aí, meus irmãos, do versículo 6 até o versículo 43, veja bem, é a maior parte. A maior parte do Salmo é para Deus fazer uma recapitulação e mostrar onde o povo vacilou, aonde eles falharam, aquilo que eles não deveriam ter feito. Isso aqui é importante. Não fuja daqueles que são boca de Deus para levar juízo sobre a sua vida. Isso eu aprendi ao longo da caminhada. Um dos pastores que me ajudou a aprender isso aqui foi um pastor presbiteriano chamado Jeremias Pereira. Ele disse, cuidado, ouça o juízo de Deus. Às vezes vem de locais improváveis. Deus quiser usar uma jumenta para te advertir, Deus vai fazer. Às vezes no meio do rebanho, gente simples, Deus pode usar para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, um juízo de Deus para a sua vida, um discernimento de Deus para a sua vida, sobre uma enrascada que você pode estar entrando. Pecamos, como os nossos pais, cometemos iniquidade. Me lembro de um ator, me lembrando disso aqui agora, um ator da Globo, muito famoso, e aí de repente sai um escândalo de assédios sexuais, uma vez. E na nota que ele fez, ele disse assim, começava dizendo assim, errei. É claro, né? Imagina a proporção daquilo, a proporção pública, o impacto público daquilo ali. Errei. Isso não é fácil assumir, não é fácil, né? Mas aqui, o que o salmista está encorajando é falar, pecamos como os nossos pais, porque geralmente o pessoal quer um torneio de pecado. Ah, mas aqui tem gente que é pior do que eu. Se você vir ou ouvir alguém com um discurso desse, você pode ter certeza que essa pessoa está a milímetros de cair. Um homem de Deus, uma mulher de Deus com sensibilidade bíblica, dificilmente leva uma frase dessa para a sua boca. Porque ela sabe que ela é pior do que tudo aquilo que fala a seu respeito. Nós somos piores, por causa da condição do pecado. Mas a lei do pecado e da morte deu espaço e lugar para a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós podemos ser curados de tudo isso, mas temos que ter um coração humilde. A pessoa que é arredia, tupetuda, cangote grosso, envaidecida, soberba, ela não se dobra, ela não aceita disciplina, ela não aceita o juízo de Deus sobre a sua vida e a palavra de Deus sobre a sua vida. E o salmista, ele chega num ponto sublime que diz assim, pecamos, como os nossos pais cometemos iniquidade, procedemos mal. Experiência pastoral prática. Reconhecer pecado é, na minha perspectiva, pastoral prática, de quase 15 anos pastoreando ininterruptamente. A pessoa que reconhece o erro, o pecado, ela, só de reconhecer, trilhou aproximadamente 70% a 80% do processo de libertação do pecado. Reconhecer o pecado, reconhecer os erros cometidos. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus os salvou por amor de seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, ele secou e fez passar pelos abismos como por um deserto.
salvou das mãos quem os odiava, os resgatou do poder do inimigo. Aí ele vai discorrendo, aí chega, por exemplo, versículo 21, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas. Poucas vezes eu vi, nessa jornada pastoral, alguém ter coragem de chegar, por exemplo, para um pai, para uma mãe, e dizer assim: meu pai, minha mãe, o senhor está dizendo que é um homem crente, a senhora está dizendo que é uma mulher crente, mas o comportamento da senhora, o comportamento do senhor, não é compatível com a Bíblia. Eu te amo demais, eu te respeito, mas eu quero dizer que eu não concordo com o que o senhor está fazendo. Irmãos, nós não podemos ser cúmplices do pecado de seu ninguém. A Bíblia diz que não podemos ser cúmplices das más obras de ninguém. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Você tem que amar e tem que honrar, porque é bíblico. Mas nós não temos que ser cúmplices das más obras de ninguém, de seu ninguém. Nós temos que ter coragem de romper com todo tipo de pecado e reconhecer, porque senão isso vira uma maldição, um efeito cascata que vem sobre a nossa vida e invade o nosso lar. Fico vendo como é que as pessoas são. Às vezes tem casamento, infelizmente está cada vez mais comum, que até casamento de crente, o pessoal entope de bebida alcoólica. Não faça isso. Não é porque meu pai gosta, porque minha mãe gosta. O casamento é seu, é dele, é seu. Pois você bote moral nisso aí. Não levem, irmão, não levem o anátema para dentro de suas casas. Tenha coragem de reconhecer que o erro pode acometer qualquer um. Inclusive eu, inclusive você, inclusive pessoas que nós amamos e admiramos, inclusive os nossos pais. A falta do diagnóstico impede qualquer tratamento. Como é que a pessoa vai ser tratada se ela não tiver der o primeiro passo, que é o passo do diagnóstico? Tem que ter o diagnóstico, tem que reconhecer, tem que identificar, para que possa então tratar. Também, 24, desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Já ouviu falar sobre isso? É importante que você conheça. Por que sua família chegou onde chegou? Por que sua família está como está? Nada acontece por acaso. Quase tudo na vida tem uma relação de causa e efeito. A gente não chega no buraco à toa. É importante a gente entender por que estamos assim. É importante você olhar para seu lado e dizer assim: por que essa família desmoronou? Por que a minha casa, a minha família está uma bagunça? Por que essa casa que já foi palco da manifestação do poder de Deus e do avivamento de Deus, hoje é terra arrasada, que ninguém mais adora o Senhor Jesus? Por que um continente como o europeu, que foi berço de avivamentos recentes do protestantismo, hoje é terra arrasada, conhecida como um continente pós-cristão? Onde foi que erraram? Por que aquilo aconteceu? É importante, porque se nós não olharmos e discernirmos, a gente não tem como tratar. Não tem como tratar. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuravam em suas tendas e não ouviram a voz de Deus. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E também espalharia entre as nações sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-peor e comeram o sacrifício dos ídolos mortos. Assim como tais ações provocaram a ira do Senhor, e a peste se espalhou entre eles. 30. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés. Veja como é importante você recapitular. Quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Alguém pagou o preço de, às vezes, se arrebentar inteiro. E aquilo deveria ser razão do nosso conhecimento, para evitarmos cair nas mesmas armadilhas. 32. Depois provocaram a Deus das águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam seus costumes. Adoraram seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e prostituíram seus feitos.
Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou. Aí ele segue, irmão, nessa toada, ele vai até o versículo 43. Muitas vezes Deus o libertou, mas eles o provocaram com seus planos, e na sua iniquidade foram abatidos. O que adiantaria buscar a solução para Israel sem ter conhecimento do que estava gerando o problema? Teve uma época que o governo de São Paulo entrou numa empreitada, um bom tempo atrás, mais de 10 anos, que era limpar o rio Tietê. Imagina, ele é famosíssimo por ser um rio altamente contaminado. E aí entrou na empreitada de gastar bilhões de reais para limpar o rio Tietê. Gente de Deus, foi dinheiro jogado fora. Por quê? Porque depois de muito gastar dinheiro, tentando drenar, tentando limpar o leito e tal, foram descobrir que haviam milhares de bocas de esgoto que eram jogadas para dentro do rio. Não adianta, vai enxugar gelo. Enquanto você não discernir o que está causando, o que está gerando aquela problemática toda, é perder tempo. Não adianta você buscar paliativo. Dorflex, dipirona, não cura tumor em estado terminal. Pintura no capô não conserta motor batido. Não adianta botar um band-aidzinho aqui pensando que uma manifestação tumoral vai ser curada. Não vai. Ou você entra para valer com a terapêutica, com a retífica, com o conserto, com o tratamento do céu, ou a coisa não vai ter jeito. Ou você discerne o que está causando toda essa fraqueza, todo esse abatimento. O corpo dá sinais. E quando o corpo está dando sinais, a gente corre para buscar diagnóstico. Vai numa peregrinação atrás de médico, faz um monte de exame, um sem número de buscas, e de repente você vai tabelando ali, tem coisa que é mais fácil, tem coisa que é mais complexa. Aí vai montando quebra-cabeça e pam, acerta. Discerniu, isso aqui é o problema. Vamos atacar. Vai em cima e começa a tratar. Vai em cima para tratar. E assim também é a nossa alma, é a nossa vida espiritual. Você tem que entender por que você está assim. Às vezes está tentando tratar um sintoma e não vai resolver o problema, tem que ir na raiz do problema. Às vezes você diz assim, eu estou desanimado, eu não quero vir para a igreja. Isso não é uma razão em si. O que está por trás disso? Uma coisa que eu aprendi com um pastor que aposentou, chamado Márcio Valadão. Ele dizia assim, trabalho de Deus não cansa ninguém. O que cansa o crente é pecado. Por trás de uma grande apatia espiritual, tem pecado, irmãos. É tipo assim, quase 100% das vezes. Por falta do desinteresse bíblico, do desinteresse da comunhão, do desinteresse da oração, das disciplinas espirituais, tem pecado que tem que ser encarado como pecado. A gente tem que chamar pecado pelo nome de pecado, tem que dar nomes aos bois. Um livro que eu recomendo, sempre recomendo, vou aproveitar para recomendar para vocês, tem convidado, está sendo gravado, é o livro chamado Pecados Intocáveis, Jerry Bridges, Pecados Intocáveis. E eu acho interessante porque ele faz um levantamento bíblico e ele começa a nos mostrar pecado que a gente nem sabe que é pecado, nem chama de pecado. Por exemplo, murmuração é pecado. E à luz da palavra de Deus, murmuração é um pecado grave. A Bíblia diz que por causa de murmuração, Deus fez um monte de gente, dezenas, centenas de milhares tombarem no meio do deserto. Porque quando eu encho minha boca de murmuração, eu estou tirando da minha boca o louvor e a exaltação e a adoração e a glorificação a Deus. Eu optei por tirar da minha boca, dos meus lábios, a exaltação, o louvor, a adoração a Deus, para botar nela resmungo. Uma alma amarga, azeda, cheia de ranço, ferida, que está ferida e que quer ferir, murmuração, e muitos outros. É importante que a gente discirna tudo isso aqui, e olhar para uma história como essa, não é por acaso, tudo que tem na Bíblia é importante, e um salmo como esse não é à toa, que ele vai pegar, irmãos, quase 40 versículos, no meio de 48, para dizer assim, ó, Deus está puxando a nossa ficha corrida. A gente está chegando com a autojustificação, pensando que é alguma coisa, e Deus está dizendo assim, você não é nada, porque eu tenho contra ti isso aqui, ó. Aí solta a nossa ficha corrida, a ficha não criminal, a ficha dos pecados. Você tem feito isso aqui, você tem transgredido, você tem feito isso, isso e isso, para mim pesa demais.
esse versículo 37, ele me emociona e ele me atormenta a alma, porque ele diz assim: sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Isso aqui é muito triste. Sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. Isso aqui fez, não foram os Baalins, quem fez isso aqui não foram os povos estrangeiros, quem fez isso aqui foi o povo de Deus, a nação de Israel. Às vezes, irmãos, por um profundo desleixo, nós infelizmente fazemos isso aqui. Nós terminamos oferecendo os nossos filhos aos demônios. Isso aqui de púlpito, muitas vezes eu denuncio e minha consciência é tranquila, eu não perco uma noite de sono, posso perder por outra razão, mas por isso que eu não perco nem uma noite de sono, porque Deus é testemunho de que sempre que eu pude eu alertei as minhas ovelhas sobre isso aqui. Nós cuidamos de maneira insuficiente dos nossos filhos, da vida espiritual dos nossos filhos, e por isso nós estamos pecando. A legislação brasileira ela teve que tipificar, explicar, dizendo o seguinte: se você tem uma criança debaixo do seu cuidado, e aí você não protegê-la satisfatoriamente, por exemplo, sair como acontece, infelizmente às vezes, aí a família sai à noite e acontece um incêndio, a criança morre queimada. Por mais doloroso que seja, para aquele pai, para aquela mãe que acabou de perder um filho, ela vai responder na justiça, por abandono de incapaz. E pior do que essa tipificação do Código Penal, é aquilo que a Bíblia nos fala. Que muito pai e muita mãe, irmãos, vai ter que estar diante do tribunal de Deus, prestando conta, por terem perdido seus filhos espiritualmente, por não terem sido guardiões, por não terem pastoreado a alma dos seus filhos, por cuidarem melhor dos seus animais do que dos seus filhos, por tratar filho igual trata bicho. E eu acho que foi Augusto Cury que disse assim: a gente percebe que a sociedade vai adoecendo quando a gente começa a tratar animal como criança e criança como se fosse animal. Alguma coisa de muito errada não está certo. Pastorear a alma dos seus filhos. Não sacrifique seus filhos e suas filhas aos demônios. Eu fico vendo a dedicação. Às vezes, para nossos filhos, a gente bota na semana, bota no balé, bota no inglês, bota nisso, bota naquilo, bota em tudo. Escola dominical você tem uma vez na semana, no domingo de manhã. Quanta gente que você não vê. E os filhos vão crescendo como filhos de ímpios, de pagãos. E sem perceber, porque a gente tem a impressão que sacrificar os filhos e filhas aos demônios é ir lá no altar do demônio e dizer assim: ó, está aqui meu filho, eu vou agora sangrá-lo diante desse altar. Não é assim não, irmãos. A gente pode sacrificar os nossos filhos aos demônios simplesmente expondo os nossos filhos aquilo que não deveríamos expô-los de jeito nenhum. E o que é pior, não expor os nossos filhos a Deus e à palavra de Deus. A ordem de Deus que você tem lá no Deuteronômio, por exemplo, no comecinho da peregrinação do povo de Deus, foi assim: ó, vocês vão ensinar para os seus filhos a palavra de Deus, você vai inculcar, você vai botar dentro da cachola dele, da cabeça dele, você vai incutir na cabeça dele, assentando-te, levantando-se, indo pelo caminho, onde você for. A responsabilidade primária, primordial é sua. Pastor, professor de EBD, Ministério Infantil, pequeno grupo infantil, é auxílio secundário, louvado seja Deus, agradeço a Deus por isso. Mas o pastoreio do coração dos filhos tem que ser feito pelos seus pais. O pai e a mãe têm a obrigação de pastorear o coração dos seus filhos. Não sacrifiquem seus filhos, suas filhas aos demônios. Eu gastei mais tempo nesse segundo ponto, quebrando as regras homiléticas, porque ele é maior. O terceiro e último olhar sobre o ano velho e sobre o ano novo é o olhar de reconhecimento da bondade e da misericórdia de Deus. Versículos 44 a 48 dizem: mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também com eles, com que deles tivesse compaixão, todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém e aleluia. Irmãos, quem lê o texto, do versículo 6 ao versículo 43, quem lê esse texto não tem a menor dúvida de que é impossível que Deus perdoe.
aqueles que cometeram todos esses pecados. Mas graças a Deus, porque estão aqui os versículos 44 a 48, porque eles são para nós um facho de esperança. Eles nos lançam o olhar e o reconhecimento de que a bondade e a misericórdia do Senhor podem nos alcançar. Jonas estava na profundeza das águas, no ventre do peixe. Ele falou: das profundezas clamo a ti, ó Senhor. A Bíblia diz que ao coração quebrantado Deus não vai desprezar. Independente de qual tenha sido a tua ficha corrida de pecados, as transgressões que você tenha cometido, para Deus não há irrecuperáveis. Todas as pessoas são recuperáveis para o nosso Deus. Aonde for necessário, a graça do Senhor pode chegar. A Bíblia nos diz, para nosso alento e esperança, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde houve uma forte manifestação do pecado, um pecado agudo, um pecado crítico, um pecado profundo, terrivelmente escandaloso, a Bíblia diz que ali haverá uma dose ainda maior da graça de Deus para curar. Amém! Meu Deus, tira o sono desse povo, meu Deus, por acordar e ouvir essa mensagem aqui. Aonde houver a manifestação do pecado, ali haverá a manifestação da graça do Senhor Jesus Cristo, transformando, restaurando, curando, mudando a vida, mudando a história, porque o nosso Deus é esse Deus de juízo, de justiça, mas esse Deus de compaixão. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Por que Deus oferece essa chance para nós, essa graça, para que o nome dele seja glorificado? Quando o Senhor nos pega do meio do chiqueiro, do meio da lama, totalmente estraçalhados pelo pecado, quando Deus nos apanha daquela situação, nos conserta, nos transforma, faz como diz na profecia de Jeremias, o vaso na mão do oleiro, o vaso que estava sendo feito, ele caiu, se quebrou, e aí ele pega, começa a fazer de novo e diz assim: assim são vocês nas mãos de Deus. Assim são vocês nas mãos do Senhor. Ele pode pegar esse vaso que foi quebrado e Ele pode refazer a sua vida. Ele pode refazer a sua história. Esse é um olhar, é o olhar de reconhecimento da bondade e da misericórdia do Senhor. Tudo que Deus faz é para que o seu nome seja honrado e glorificado. Você pode ter sido a pessoa mais desmantelada da face da terra. Você pode se achar profundamente indigno. Eu não sou digno por tudo que eu já fiz e até pelo que eu já falei sobre Deus. Seu coração está arrependido, se você confessar os seus pecados, você pode sair nessa noite, daqui, você pode sair liberto do fardo do pecado. Você pode sair daqui alcançado pela graça do Senhor, dizendo assim: eu sou perdoado, eu estou livre pelo poder e a manifestação do poder de Deus em minha vida. Que Deus fale ao coração de cada um de vocês que está aqui. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém?